Aula 4. Na aula anterior, nós vimos com detalhes como se faz uma boa interpretação dos textos motivadores. Apresentei para vocês qual é a função essencial desses textos. Mostrei que eles não estão ali apenas para te indicar alguma coisinha ali, outra lá. Não. Os textos motivadores são norteadores do seu pensamento. Você vai lendo os textos motivadores e vai pensando o seguinte: poxa, eu posso utilizar isso aqui, opa, aquilo lá também é legal, eu posso juntar isso com isso aqui. É para isso. E eu mostrei que na redação do Enem 2025, nós tínhamos 3 abordagens positivas sobre o envelhecimento no Brasil e 3 abordagens negativas sobre o envelhecimento no Brasil. Então você tinha que abordar na sua redação tanto os aspectos positivos, as perspectivas sobre o envelhecimento, você tinha que apresentar os aspectos positivos e os aspectos negativos. Lembram-se de que eu apresentei a introdução de uma redação para vocês? Pois bem, agora eu vou dar sequência àquela redação. Venham para esta aula com muita atenção, coração aberto, mente aberta para aprender. Porque se fosse fácil fazer redação, já teria aprendido, já seria excelente no 3º ano, no pré-vestibular. E a gente sabe que não é assim, pelas falhas do aprendizado. Vamos então dar uma olhadinha aqui? Sigam comigo. Primeiro ponto, galera, só para relembrar, aí. Tema de redação 2025, Enem. Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Aqui, aquelas informações sobre porcentagem de idosos, um país tão grande como o nosso, né? Isso representa muito. Tem muitos idosos, o mercado consumidor se abre bastante para eles, há uma preocupação maior da sociedade, é um grupo que passa a não poder mais ser negligenciado. Do lado de cá a gente está vendo que há um pouco de exploração até em relação aos ganhos dos idosos. Muitas vezes eles têm que ajudar a casa sozinhos, eles bancam as despesas da casa sozinhos, com outras pessoas lá dentro, porque estão desempregadas, porque estão doentes, porque surgiram os netinhos e os pais da criança ainda não estão preparados, o avô vai ajudar. É muito comum isso. Professor, mas aí não é exploração, não. Eu não estou dizendo que seja. Estou dizendo que às vezes acontece até de se explorar o dinheiro dos idosos. Aqui o texto 4, falando de uma personagem aqui, Maria Rita, que é vista como um móvel velho, sem valor, algo antiquado, não serve mais para nada. Tá, vamos lá. Perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil. Eu trouxe para cá a ideia central que me foi sugerida pela leitura dos textos motivadores. Qual foi? A ideia de que se estão vivendo mais é porque fatores como ciência, tecnologia, medicina, farmacologia, políticas públicas melhoraram e passaram a oferecer para os idosos melhores condições de vida. Estão vivendo mais, com melhor qualidade. Professor, mas isso não é para todos. Justamente, isso não é para todos. Esse é o nosso Brasil, um país muito dividido entre quem tem mais recursos financeiros e pode ter uma velhice melhor e aqueles que não têm uma boa condição financeira ou estão em péssimas condições e sofrem. Então, o tema mostrou um lado e o outro lado, muito bem pesados ali nos textos motivadores. Nós deveríamos interpretar bem aquilo para fazer a redação. Foi o que eu fiz. Olha só.
Nas 2 primeiras décadas do século XXI, vírgula, porque isso aqui é informação de tempo. Quando? Nas últimas 2 décadas do século XXI, vírgula. Os avanços nas áreas da medicina, da nutrição e da farmacologia, associados a boas políticas públicas de acesso à saúde, ampliaram a expectativa de vida dos seres humanos na maioria dos países. Professor, mas pediu para falar do Brasil, você está falando da maioria dos países? É porque a gente pega uma abordagem geral e vem para o particular. Como esse fenômeno está acontecendo no mundo inteiro, eu posso fazer esse tipo de abordagem. É repertório, é visão de mundo, é conhecimento. Tá bom? Legal, professor. Então tá, bora lá. Traz para o Brasil. No Brasil, esse fenômeno, lembrando que a gente tem que fazer boa coesão, o nosso texto tem que ter uma conexão de partes muito bem elaborada. Competência 4 especificamente vai cobrar isso. Uso diversificado de recursos coesivos, tá? Então, no Brasil, esse fenômeno foi documentado por uma pesquisa do Censo Demográfico, a qual revelou um acréscimo de 57,4% da faixa etária acima dos 65 anos no período entre 2010 e 2022. Ô professor, mas você tirou lá do texto motivador. Já havia falado para vocês que pode. Estrategicamente pode. Mas eu não estou deixando de colocar meu conteúdo aqui. Minha redação tem conteúdo, tem repertório meu. Professor, mas esse repertório que a gente tira dos textos motivadores, eles não contam como repertório, como conteúdo. Não conta como repertório sociocultural, mas te ajuda. Depois nós vamos avaliar direitinho o manual, eu vou mostrar para vocês lá. Tudo que eu estou dizendo aqui é com base na minha experiência, 27 anos como professor, e nos manuais que estão aí à disposição de todos nós. Tá bom? Então, tá, professor. Essa mudança, ou seja, envelhecimento da população, aqui, eu nunca deixo, olha, tá vendo? Nunca deixo de fazer as conexões. Eu não vou... Como essa aula não é para esse motivo, eu vou só destacar um ou outro, tá? Olha só aqui, ó. Esse fenômeno, né? Olha aí. Tem muitos conectores, que é o que eu estou vendo agora. No Brasil, esse fenômeno foi documentado, Essa mudança aponta para 2 principais perspectivas a serem abordadas. Ô, professor, a palavra perspectivas está lá nos textos motivadores. Está lá no tema. Na frase temática, exatamente, tem que vir para cá. As palavras do tema você não precisa nem de sinônimo aqui quando você coloca na introdução. Você tem que colocar as palavras mesmo. Então, se você ler aqui a introdução, você vai perceber que eu já coloquei o tema aqui. O INEP pede isso. Tem que ter o tema na introdução. Nós estamos falando do envelhecimento da população brasileira. E vamos falar sobre as expectativas desse envelhecimento. O que se pode esperar disso? Vamos ver aqui então. Então, essa mudança aponta para 2 principais perspectivas, que podem ser consideradas aqui expectativas também. 2 principais perspectivas a serem abordadas. O aumento da qualidade de vida da população idosa, claro, está melhorando, está aumentando, mais exigências, o Estado passa a se preocupar mais, a sociedade também. E a limitação dessa conquista, da melhoria da qualidade de vida, aos grupos com maior poder aquisitivo. Ué. Vai ficar limitado, o bom do negócio vai ficar limitado aos idosos que têm melhor poder aquisitivo, os outros não. A gente sabe que isso é assim no Brasil. Então vamos pegar D1 e trazer para cá. Ó, peguei D1, trouxe para cá. Quanto ao que se refere a essa melhoria,
Quanto ao que se refere a essa melhoria da qualidade de vida dos representantes da terceira idade, olha como é que eu busquei a informação. Fiz o D1, fiz o meu tópico frasal. Tópico porque está aqui, ó, no topo, linha 9. Por isso chama tópico, está lá no topo, lá em cima. Aí o que vem depois é para desenvolver isso que está no topo. Tranquilo, não é? Quanto ao que se refere a essa melhoria da qualidade de vida dos representantes da terceira idade, é fácil perceber que, quando um grupo social se destaca numericamente, ele não pode mais ser ignorado. Não dá, ué. Como é que você vai ignorar agora um grupo social que ficou muito grande, muito representativo? Aí. Ele não pode mais ser ignorado. É justamente por isso, professor, mas tem essa, tem isso, tem essa duas vezes ali. Não, isso não é assim também não. Eles estão falando o seguinte, o uso diversificado de recursos coesivos. E eu estou usando de forma diversificada. Uma repetição de um S, igual a gente está vendo aqui, ó, na linha 6 e na linha 9, problema nenhum. Já estão vendo que a pessoa sabe escrever e tem uso diversificado de recurso coesivo. Sabe, não repetir nada é até meio que assim, uma paranoia, não há necessidade, tá? Depois nós vamos ver redações nota 1000 dos manuais que tem repetição. Mas não pode ser uma repetição, assim, viciosa, que aí faz você perder pontos, sim, a gente vai ver isso. Então, não dá para ser ignorado. É justamente por isso que o mercado de bens e de serviços tem se adaptado para atender às necessidades e exigências de um mercado consumidor que já representa quase 11% de um imenso contingente populacional de 213 milhões de brasileiros. Como é que você ignora? 11% de 213 milhões. Não dá para ignorar. A galera que quer investir, quer ganhar dinheiro, vai investir nesse segmento social, pela sua importância. Tá bom, professor, beleza. Esse é o motivo pelo qual esse é o motivo pelo qual especialidades médicas como a geriatria, a gerontologia e a psiquiatria formam cada vez mais especialistas que investem pesado na melhoria do atendimento aos representantes da terceira idade. O pessoal quer investir, quer ganhar dinheiro. Aí acaba melhorando a qualidade de vida. Você tem mais médicos à disposição deles, os preços vão ficando mais módicos, eles vão podendo pagar, são as academias que abrem planos especiais, melhorando a qualidade de vida deles. Isso é verdade ou é mentira? Ou eu estou inventando? Não, isso é verdade. Basta a gente fazer uma leitura da nossa sociedade que a gente vê que é assim. Conhecimento de mundo. Repertório sociocultural. Ok? Gerontologia é uma parte, tá, da ciência, da medicina também, que avalia não só a questão médica, de saúde, mas social, econômica, tudo, gerontologia. Além disso, as empresas de turismo disputam esse mercado emergente com a oferta de serviços realmente acessíveis e adaptados a eles. Ô professor, mas este parágrafo aí não tem um logo desse modo, com isso então. Por conseguinte, não está concluindo. Está concluindo. Só que está concluindo de um modo diferente. Mas está concluindo sim. Quer ver? Aqui, ó, nesse manual de redação do INEP, deixa eu só passar para cá para vocês verem. Tem tanto botão aqui para eu apertar hoje.
Então aqui, ó, nesse material do INEP, ele é oficial, tá? Ó, cartilha do participante, é do governo federal, do MEC, assinado pelos diretores do MEC, do INEP, é o que tem de melhor aí para vocês. Nós vamos encontrar aqui embaixo essas redações, ó. E essas redações estão todas com notas altas, bem altas. A maioria nota 1000. Não são todas nota 1000, não. Eles tiraram essa informação daí, dizendo que são redações de notas altas. Tá bom? Então pode ter redação aí que não é nota, pode. 980 pode. Pode sim. Então, olha só essa aqui, ó. Paralelamente, tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4 linhas. Desculpem porque aqui eu não consigo marcar com caneta. Mas ali, ó, paralelamente, tá? Tá aqui, ó. Aí, ó. Paralelamente, na sociedade brasileira atual, fica claro que as sequelas históricas do passado ainda têm efeito no presente, visto que a desvalorização da cultura negra e de sua herança é recorrente, tanto na série... Tá vendo? Não tem um logo para finalizar, nem aqui, ó. Ele apresentou uma ideia e aqui está apresentando a contraposição para essa ideia, ó, com o entretanto. Mas não tem uma conclusão, ó. Ele leva a uma finalização sem esses elementos conclusivos. Logo, portanto, por conseguinte, pois, por isso, então, assim, ó, tá vendo? Mas pode, aqui. Não é só essa não, tem outras. Tá bom? A gente vai fazendo isso, que vocês vão achando assim, poxa, tem outros caminhos, né, para a redação. Tem. Isso aqui é o primeiro caminho que eu estou mostrando para vocês, mas vocês têm que entender. Sabe por quê? É porque quando a gente entende o processo, depois que a gente começa a aplicar o processo de um jeito diferente, como, por exemplo, com uma estrutura professor, eu prefiro fazer assim dentro de um modelinho e tal. Vou mostrar para vocês. Mas o modelo está sendo cada vez mais condenado pelo Enem. Não adianta você fazer um negócio assim. O professor que ensina para o modelo, às vezes ele não avisa isso, mas deveria avisar. Ó, você corre muito risco. Não é isso que você quer. Não é? Tá, então vamos lá. Concluir de um jeitinho diferente, mas concluir. Então, apresentei aspectos positivos ali, ok? Ó, são os aspectos positivos que foram apresentados. Agora vem o D2. O que o D2 falou? O D2 falou que esses benefícios, essas facilidades, elas estão limitadas aos grupos que têm dinheiro. Isso é um problema. Aí eu problematizei, que eu tenho que problematizar. No entanto, as profundas desigualdades, tá vendo? Por isso que apareceu no entanto. Quando eu tenho no D1 um negativo, aqui, ó, eu tenho aqui negativo, e tenho outro aqui negativo, eu vou colocar além disso. Mas como aqui eu tenho um positivo e agora eu vou entrar com o negativo, eu tenho que colocar um articulador que indique contraste, oposição. No entanto, apesar disso, não obstante, que indiquem uma oposição, contraste, tá bom? No entanto, as profundas desigualdades socioeconômicas que caracterizam o Brasil limitam os direitos daqueles idosos cujas condições econômicas desfavoráveis não lhes permitem usufruir dos benefícios acima mencionados. Olha só, gente, acima mencionados. Escrevam, aprendam, deixem a linguagem se projetar para fora de vocês. A capacidade de comunicação do ser humano é incrível. Às vezes o indivíduo ele não ouve, ele aprende Libras. Ele não vê, ele aprende Braille. Ele nem ouve e nem vê,
Ele aprende a se comunicar pelo tato. Olha que coisa incrível. Helen Keller é uma figura, uma mulher muito conhecida no mundo todo. Pode colocar aí no Google. Mudo-surda. Era palestrante. Tinha uma professora, Anne Sullivan, que se comunicava com ela no palco e a professora que falava o que ela estava falando, o que ela estava pensando. Olha que interessante. Então vamos lá. Então tá limitado, né, a uma galera que tem dinheiro. Ó, não lhes permitem usufruir, linha 21, ó, não lhes permitem usufruir dos benefícios acima mencionados. Essas limitações não permitem, né, que eles usufruam dos benefícios. Ao contrário, sofrem com as mazelas do abandono, do preconceito, das humilhações nas intermináveis filas do Sistema Único de Saúde e até mesmo sofrem, né, com o desvio de bilhões de sua aposentadoria pelo conhecido escândalo do INSS atual. Atualíssimo o escândalo. Está aí. Passando direto. Tá vendo como é que você usa? Você não precisa ficar colocando informação de autor. Gente, livro que não falta aqui na minha estante. Ó. Tudo quanto é autor, frase, tudo quanto é jeito. Isso tem na internet aí, ó. As toneladas. Mas não é só assim. Quem diz que é? Isso é porque fica todo mundo correndo atrás de uma coisa só. Ah, não, mas as redações nota 1000 todas... É porque está todo mundo fazendo do mesmo jeito. Se fizer diferente bem, vai dar também. Mas eu não quero fazer diferente, beleza. Eu só estou te mostrando um jeito de desenvolver a sua escrita. Adaptar isso para o Enem vai ser uma consequência. Eu quero que você aprenda a pensar primeiro. Pense primeiro. Aí nós vamos adaptando a sua redação para o modelo que você achar mais conveniente. Beleza. Então, nas filas do INSS 23, linha 23. Infelizmente, tudo isso ocorre apesar das proteções legais que o Estado confere aos idosos. 2 pontos. Quais são essas proteções legais? Constituição Federal, artigo 1º, é objetivo do Estado promover o bem de todos, além do próprio Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso é simplesmente o estatuto que protege o idoso de tudo. É uma lei especial. Ambas leis federais sem verdadeira eficácia. Como assim? Tem as leis, mas muitos idosos acabam não sendo protegidos do jeito que as leis determinam. Mas como é que eu vou saber, professor, que esse artigo 1º da Constituição, isso aí é porque você já sabe. De tanto falar, você vai guardar. Eu vou falar tanto nisso que você vai guardar. O principal você vai guardar. Todos os alunos guardam. Por que você não vai guardar? Você vai guardar. Você vai saber direitinho o que fazer. Vamos para a conclusão? Proposta de intervenção, então? Portanto, é fundamental erradicar essas desigualdades econômicas, porque esse é o problema. É fundamental erradicar essas desigualdades econômicas que limitam os direitos de tantos idosos no Brasil. Então, é preciso acabar com essas desigualdades econômicas entre eles. Como é que eu faço? Bom, para isso, o Estado, quem? A gente, né? O Estado, ente público cujo objetivo principal é promover o bem de todos, sem nenhuma distinção. Já fiz o quê? Detalhamento do agente. Detalhei o agente, já garanti. Ação, agente, agora é meio modo. Ó. Para isso, então tem que acabar com essas desigualdades entre eles. Para isso, o Estado, ente público cujo objetivo principal é promover o bem de todos sem nenhuma distinção, deve criar o programa Idade Sem Limites. Aí, a minha ação. Criar o programa Idade Sem Limites. Essa ação
deve ser implementada por meio, ao meio modo, deve ser implementada por meio do aumento do valor da aposentadoria dos idosos mais vulneráveis, a fim de que também tenham o direito fundamental de viver mais com dignidade. Observem que essa conclusão de ter direito de viver mais com dignidade está aqui em cima, ó. Também essa ideia que quem pode acessar essas novidades, esses avanços na área da medicina, da tecnologia, está indo bem no seu envelhecimento. Entenderam isso? Galera, olha que redação. Ela segue apenas a orientação assim da realidade de mundo e vai se desenvolvendo em 4 parágrafos. Você tem as ideias principais aqui, que primeira ideia principal é o tema, as perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira, e depois D1 e D2, que você vai desenvolver em cada um dos parágrafos. Quais são essas perspectivas? Uma positiva e uma negativa. Vem aqui, argumenta sobre cada uma, mostra que você tem razão no que você está mostrando aqui, que realmente tem perspectiva positiva e negativa, e apresenta uma proposta de intervenção para o problema da desigualdade econômica entre os idosos, que prejudica muitos deles. Ô, professor, mas assim é mais fácil ou mais difícil? Depende. Depende. Tem gente que quer levar a redação prontinha para lá, muito perigoso. Tem aluno que já levou, a gente coloca também isso aí, ó. Mas eu aviso, isso aqui pode ou não dar certo. Agora tem aluno que tem dificuldade de preencher até os pontilhadozinhos com as informações do tema. Aí é muito pouco provável que vai dar certo. Então você que quer mais, você quer aprender, então vamos começar desse jeito aqui. Pensando dessa forma, para que as suas frases fiquem bem alinhadas, o seu pensamento se desenvolva. E a gente vai adaptando então o seu jeitinho de fazer a redação. Quer colocar frase de autor, sente mais à vontade com isso? Vamos embora nisso. Vou mostrar isso para vocês em breve. Mas um passo de cada vez. Galera, então, isso é muito importante. Sigam dentro disso aqui que eu propus para vocês. Se tiverem dúvida, voltem aqui olhando, observem cada frase, quantos pontos eu coloco aqui em cada parágrafo. Eu não chamei atenção para isso porque tem aula própria para isso, mas você já tem que ir namorando o texto assim, observando os seus detalhes. É assim que você vai aprender, sendo curioso. Tá? Fechou? Então, até a próxima. Forte abraço, galera.